Eu sempre falo nos meus vídeos que o autoconhecimento é a chave para tudo. Não é à toa que eu falo isso, porque uma pessoa que realmente tem autoconhecimento, ela não finge ser algo que ela não é. Ela é uma pessoa que notavelmente tem autoconfiança. É uma pessoa que é segura de si, que não tem vergonha de ser quem ela é. Mas hoje eu queria trazer um vídeo explicando um pouquinho mais a fundo sobre o que eu penso do autoconhecimento para vocês. Não, eu não quero ser a próxima filósofa do mundo, assim, tipo, gente, é porque nesse canal eu dou vários conselhos para as minhas divas, então eu me senti na vontade de vir aqui falar isso pra vocês. Então vamos lá. Às vezes, enquanto a vida vai acontecendo, os anos vão se passando, tem gente que nunca nem parou pra pensar sobre isso, sabe? Só vai vivendo ali. E eu tô falando sério, ou a pessoa ela faz isso tipo quando ela já tá adulta, sabe? Ela começa a pensar, pô, nossa, se eu tivesse feito isso aqui na adolescência, eu teria me poupado de muita coisa, ou acho que tal coisa teria acontecido. Porque a pessoa, ela viveu ali a maior parte da vida dela com medo das pessoas julgarem ela por causa de um sonho, de alguma vontade. Mas o autoconhecimento não é sobre isso. É sobre o que você vai pensar, apenas você. Você é a única pessoa que realmente entende você mesmo 100%. Tipo, uma coisa é, tipo, sei lá, sua melhor amiga, ela te entende, sabe? Te dá conselhos. Mas uma pessoa que te entende 100%, porque querendo ou não, vai ter pontos na sua amiga, na sua mãe, na sua psicóloga, que, tipo, vocês vão discordar, sabe? Todo mundo é diferente, sabe? Eu tenho coisas pra mim que eu concordo que você pode não concordar, por exemplo. Então, tipo, a única pessoa que realmente entende a nós mesmos é a gente. Só você sabe o que passa aqui dentro, só você pode realmente se entender 100%. Eu falo que a gente se entende 100%, mas isso se você quiser também. Porque a partir do momento que você não sabe lidar com as próprias emoções, não sabe do que você gosta e faz tudo pelos outros, aí a gente não pode falar que você realmente se entende, sabe? Porque a partir do momento que você começa a se impor, que você começa a buscar esse autoconhecimento, a autoconfiança, ela vem de consequência, sabe? Então não tem como você querer ser confiante sem buscar o autoconhecimento. Porque se você não fizer isso, você vai criar uma confiança que não existe. Você vai... É como se fosse botar uma máscara, sabe? E aí, tipo, depois você tira, porque você sabe que no fundo você não tem aquela confiança toda. O que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou dar um exemplo. Vocês provavelmente devem seguir alguma diva aí, tipo, no TikTok, no YouTube, que você fala, nossa, eu admiro muito a autoconfiança que ela tem. Ela exala a autoconfiança, sabe? Pra essa pessoa chegar, com essa mentalidade e realmente demonstrar isso, ela teve que aprender a lidar com as emoções dela. Ela teve que entender por que ela tem tal trauma, sabe? Ela tem que olhar pra, tipo, digamos assim, as fraquezas dela, pra depois ela focar naquilo que ela quer, sabe? Primeiro você foca no que você já tem, vê o que você pode melhorar. E diante disso você vai construindo seu autoconhecimento. Aprender a lidar com as suas emoções, com seus traumas, da forma que mais encaixa pra você. É também analisar o que a gente pode mudar, Analisar tudo sobre si mesmo, sabe? Tem várias questões do autoconhecimento, então, tipo, provavelmente esse vídeo vai ficar muito longo. Mas eu tenho certeza que vocês vão sair desse vídeo com outra mentalidade. Todo mundo tem o seu ponto fraco. Todo mundo tem alguma parte que você já fica mais sensível, ultrapassa algum limite seu ali que você nem sabe que você tem. E isso é completamente normal. Essas são as coisas que você tem que parar pra pensar, sabe? Não tô falando pra você pegar um caderninho e anotar, tipo, cada problema que você tem e escrever como você vai lidar com eles. É tipo, busca essa maturidade emocional, inteligência emocional, enfim, não sei qual que é o nome exato pra isso. Busca entender quem você realmente é, sabe? Para pra pensar, sabe? Não precisa anotar nada, mas tipo, para pra pensar sobre coisas que você concorda, que você não concorda, coisas que você só finge concordar, sabe? Parar pra pensar principalmente sobre os seus limites, aquilo que é inegociável pra você. Eu vou dar um exemplo novamente, tipo, pra mim algo que é inegociável é alguém falar do meu corpo.
eu não me considero uma pessoa insegura. Mas você concorda comigo que, tipo, não é legal você andar com uma pessoa que, tipo, pô, você considera ali sua amiga e ela pegar e falar alguma coisa de você? Eu me recuso, entendeu? E a minha forma de lidar com isso é falar algo 1000 vezes pior ou simplesmente me afastar do nada. Tipo, a pessoa que se foda pra lá, eu não vou explicar nada, eu só sumo da vida dela, porque esse tipo de gente, pra mim, eu não tenho que dar satisfação de nada, entendeu? Ela que pense o que ela quiser. Ou eu faço os dois. Enfim, essa é a forma que eu lido, sabe? Tem coisas que dá pra você chegar e conversar, tipo, olha, não foi legal isso, mas assim, você falou do meu corpo uma vez, some da minha frente. Você vai ouvir 10 vezes pior, sabe? Isso é inegociável pra mim. Eu não tenho que chegar na pessoa e falar assim, então, você pode não falar mais do meu corpo? Isso não existe, sabe? A pessoa é sem noção, por que ela vai falar uma coisa assim? E isso é uma forma que eu lido com determinadas situações. Não são com todas, claro. Para pra pensar sobre isso, analisa as pessoas que estão à sua volta. Não fica tolerando certas amizades porque você não quer ficar sozinha, mas essa pessoa, cara, só te deixa pra baixo. Você sabe que essa pessoa tem uma energia negativa, tipo, o que você tá fazendo lá? Ou você não se afasta porque você tem medo dessa pessoa fazer alguma coisa, falar alguma coisa. Você tem medo do que aquela pessoa vai pensar. Uma pessoa que realmente tem autoconfiança e tem amor próprio não vai se permitir passar por essas situações. Você já parou pra pensar por que você é assim? Nem sempre tudo, gente, é culpa dos nossos pais, sabe? Às vezes aconteceu alguma coisa na escola que, a partir daquele dia, você não precisa necessariamente lembrar o dia exato, mas, tipo assim, quando você para pra pensar, por que eu tenho tanto medo de ficar sozinha, por exemplo? Putz, aconteceu algumas situações, aconteceu isso aqui também, aconteceu aquilo. Você já tem a resposta, sabe? É que você nunca parou pra pensar sobre isso. Então, quando você começa a se entender, muita coisa vai se encaixando, pode ter certeza. E você vai começar, consequentemente, se amar mais, ter mais autoconfiança, não ter medo de ser quem você é. Faz isso ao invés de você simplesmente engolir seco aquele trauma, ignorar suas emoções, ou pensar que existem emoções ruins e boas, porque pra mim não existe emoção ruim ou boa, sabe? Você só sente a raiva, as pessoas colocam muito, tipo, essa pressão na raiva em si, sendo que ela é só uma emoção, caralho. Tipo, assim como a felicidade, a tristeza, sabe? Aconteceu alguma coisa pra você ter ficado com raiva. Pô, você é uma pessoa que se descontrola muito em relação à raiva, você fala tantas coisas sem pensar. Você já parou pra pensar por que você é assim? Você já parou pra pensar por que você chora por tudo? Porque você é tão ansiosa? Às vezes a gente não precisa ir pra um psicólogo pra saber dessas coisas. Gente, eu nunca fui numa terapia na minha vida, nunca. Essas coisas, assim, as ideias dos meus vídeos, tudo que eu falo pra vocês foram coisas que eu penso comigo mesma, sabe? Eu desenvolvi isso comigo. Essas formas de reflexão tem uma explicação por isso. Por que que eu penso tanto sobre essas coisas? Por que que eu reflito tanto assim? Sabe? Se você é uma pessoa que faz isso também, você já parou pra pensar por que você é assim? Pois é. Eu sei exatamente onde isso começou, onde cada parte de mim começou, e cada dia mais eu vou descobrindo mais coisas sobre mim mesma. E isso também tem que acontecer com você. Não deixa pra acontecer quando você tiver 50 anos. Cara, quanto mais nova você entender isso, não tô falando que uma criança de 4 anos já tem que ter essa mentalidade, sabe? Mas é bom você se autoconhecer. Gente, cada detalhe importa. No fundo, lá do nosso subconsciente, tem sim um significado por trás de cada coisa que a gente faz. Não tô falando também pra você mudar quem você é, tipo, é só simplesmente pra você entender suas emoções, até porque ninguém é perfeito. E se a gente parar pra pensar, todo dia a gente sempre tem alguma coisa que a gente quer mudar em nós mesmas, tipo, às vezes é alguma, tipo, emoção que a gente tem que controlar mais. Por exemplo, a raiva. Quando você sente uma raiva, tipo, algum limite foi ultrapassado e você estoura muito assim com as pessoas e tal, tem uma razão por trás disso. Eu tenho certeza que quando você começar a entender por que você tem tanta raiva assim, você já vai automaticamente ter a solução na sua mão. Porque você sabe onde aquilo começou, então você pega, opa,
Se começou aqui, então eu já sei que se uma pessoa fizer algo parecido com essa situação que eu passei, eu já sei que eu vou estourar, então eu preciso prever esse surto que eu vou ter, sabe? Aí eu já sei que vai começar se a pessoa falar isso, se a pessoa agir dessa forma. Então assim, aí você já começa a buscar soluções pra, tipo, se a pessoa falar isso, eu vou respirar fundo, não vou mandar mensagem, não vou falar nada, eu vou ficar quieta no meu canto, vou falar pra pessoa que eu não quero conversar. Simples assim. Quando você entende o problema, você já sabe qual que é a solução. Enfim, a forma como você vai agir diante daquela situação é uma decisão sua. Então assim, se você surta muito, é porque você não tá sabendo lidar com essa emoção, sabe? Alguma coisa tá faltando ali. Não é errado você sentir a raiva, a tristeza, o rancor, o ódio, seja lá o que for. Só tenta entender, sabe? Se você é uma pessoa que se coloca muito no lugar dos outros, por exemplo, pensa como se fosse a sua melhor amiga, sua mãe, passando por isso, tipo, o que você falaria pra ela? Como você acha que essa pessoa poderia lidar? Usa isso a favor de si mesmo. Entendeu? É só você inverter os papéis. Tudo tem uma explicação. Se você parar pra pensar mesmo, você vai achar a resposta que você precisa. Às vezes você não precisa ir lá pedir conselho pro ChatGPT, porque, sabe, às vezes você só queria alguém pra conversar. Às vezes você até tem, mas por alguma razão você se sente sozinha e aí você precisa ir lá na inteligência artificial pra pedir um conselho. Pois é. Então assim, a gente tem defeitos, mas a partir do momento que você reconhece que você tem esse defeito, que você entende ele, a forma que você vai lidar diante disso com certeza vai mudar. É importante você estabelecer limites pra si mesma, no sentido, tipo, não se permitir passar por determinadas situações, sabe? Se fosse com fulano passando por isso, você ia aconselhar. Mas aí, quando é com você, você se deixa levar porque fulaninho vai falar isso, vai falar aquilo. No final, a vida é sua. E quem vai ter as consequências do que você fez ou não é você. Todo mundo te criticou porque você queria ser cantora. Isso é um exemplo. Todo mundo falava que você cantava mal. Gente, aula de música, aula de canto tá aí. The Voice tá aí também. E aí você deixou essas pessoas decidirem seu futuro. E aí, quando você tá com 65 anos, você para pra pensar, nossa, eu poderia ter sido Mariana Grande da vida. Poderia ter sido a cantora mais foda desse país. Mas eu simplesmente deixei isso pra trás porque meu pai e minha mãe nunca me apoiou. É só uma vez que você vai ter 15, 16, 18, 20 anos. Então aproveita, sabe? E tipo assim, relacionamento é foda também, né? Porque às vezes, se você começa a namorar na adolescência, gente, eu namoro, tá? E tipo assim, e não é por isso que eu namoro que, tipo, sei lá, eu vou desistir de fazer um intercâmbio, de morar fora. Tipo, é sobre a pessoa acompanhar também, porque às vezes as pessoas terminam porque elas vão seguir caminhos diferentes, né? Sei lá, tipo, a pessoa quer ser modelo da Victoria's Secret e a outra quer ser fazendeira. Como que não tem como, sabe? A pessoa, pra ser modelo na Victoria's Secret, tem que morar nos Estados Unidos, cidade grande, sabe? Tipo, Nova York, Los Angeles. Fazendeiro mora no interior, sabe? Não necessariamente precisa estar nos Estados Unidos. Não cabe, entendeu? E pra mim isso é inegociável. Eu não vou abrir mão de jeito nenhum do meu futuro, porque eu estou namorando alguém, principalmente na adolescência, né, gente? Na adolescência, querendo ou não, muitas coisas que a gente faz vai ter consequência lá na frente, seja boas ou ruins, tá? Porque consequência não é só algo ruim. Enfim, quando você percebe que você tem inteligência emocional, que você entende suas emoções, você se entende, você é a sua melhor amiga, você não vai deixar que outras pessoas imponham limites pra você. Quem tem que decidir os seus limites é você. Porque assim, se alguém chegar em você e falar, ah, você é metida, ah, você é falsa, ah, você é isso, você é aquilo. Você se considera uma pessoa falsa? Você se considera uma pessoa metida? Não? Então foda-se o que essa pessoa tá falando. Cada um, gente, tem o direito de ter a sua própria opinião. Você tem a sua própria opinião, mas não é por isso que você tem que me chutar porque eu não concordo com você. Porque se você me chutar, eu vou te torturar 1000 vezes pior, então não me chute. Aí, vai de você explicar pra pessoa
do porquê você não é metida, do porquê você não é falsa, ou simplesmente tacar o foda-se. Eu não sou, mas, ó, foda-se se você me acha falsa, se você me acha mentirosa, porque você se conhece o suficiente pra você saber o que você é e o que você não é. Às vezes a pessoa que fica se justificando pra tudo, não é que necessariamente ela se doeu, é que ela quer te provar que ela não é isso. E tem um significado por trás disso. Enfim, porque pra mim, sentimento e emoção não tem um certo ou errado. Você escolhe o que é mais importante pra você. Você tem a sua opinião. Tenho certeza, tá? Que o autoconhecimento vai mudar a sua visão de vida, assim, da sua perspectiva, como você lida com as coisas. Eu tenho certeza, eu falo por experiência própria. Porque a minha eu de 13 anos, por exemplo, ela ia olhar pra mim de hoje e falar, caralho, mano, você é foda, porque eu com 13 anos tenho atitudes que eu tenho certeza que eu não ia conseguir tomar. E é óbvio que cada dia a gente continua evoluindo, aprendendo, errando. E isso nunca vai parar, porque a gente é ser humano, a gente vai estar sempre errando, a gente vai estar acertando também. Querendo ou não, a decisão final é sua. Pode estar todo mundo ali falando a sua volta pra você não seguir com esse sonho. No final, é você que decide, mano. A pessoa não vai entrar no seu corpo e fazer você fazer aquilo, sabe? É você, sabe? Aí vai de você ser influenciado ou não. Querendo ou não, tudo da nossa vida é escolha. Então assim, divas, tira esse tempo consigo mesma e reveja esse vídeo quantas vezes você precisar, até isso do autoconhecimento ser importante entrar na sua cabeça. Então assim, não existe autoconfiança sem autoconhecimento. Então, beijos.